Hoje a gente vai Então, falar gente, importante, que é como começar a investir com pouco dinheiro. E a gente trouxe para isso um convidado muito especial. exatamente, o Murilo. Boa noite, Murilo. Se apresente para o pessoal. Como a live de hoje é como investir com pouco dinheiro, a gente sabe que você já fala sobre isso, sobre finanças, investimentos. Então, conta um pouquinho pra gente como você começou, o que você fala, um pouquinho mais. Claro, claro. Bom, antes de tudo, é um prazer estar aqui trocando ideia com vocês duas, tá? Obrigado pelo convite. E para quem não me conhece, né, eu sou o Murilo Duarte, aí, mais conhecido como Favelado Investidor, né? Então, para quem não tem a mínima noção de onde eu vim e como que eu cheguei até aqui, né, eu vim da quebrada, da favela, do Jardim João 23, Zona Oeste aqui de São Paulo. E hoje eu estou com um projeto aí, né, Favelado Investidor, há uns 4 anos, né? Faz 4 anos agora, em março, inclusive, dia 23, tá chegando. E vamos que vamos, né? Tenho como um grande propósito aí que é educar o brasileiro financeiramente, né, para sair da pobreza como um todo e começar a ter sua liberdade financeira. Muito bom. E é incrível, né, ver isso, porque a maioria das pessoas fala que para começar a investir só pode ser rico. Para você que quer começar a investir, tem que ter com muito dinheiro. E você começou vindo da favela. Então é muito incrível comprovar como esse argumento de quem não quer começar a investir e fala que é por conta do dinheiro não tem nada a ver. Esse é um ponto que eu vejo que muitas pessoas ainda batem na tecla, que não tem um conhecimento sobre, olha, é possível começar a investir com pouco que tem, né? Infelizmente no Brasil a gente tem uma cultura que precisa de muito dinheiro para começar a investir, para fazer um bom planejamento, para multiplicar o dinheiro e por aí vai, né? Só que não é assim que funciona. Né? Quando você tem ali um conhecimento sobre o assunto, obviamente você tem que ter uma organização financeira e por aí vai, você já começa a investir mesmo com pouco dinheiro, né? Você faz um bom planejamento, faz ali a sua carteira também e lá no futuro você já tem ali sua recompensa financeira, vamos dizer assim. Né? Então existe um processo a ser respeitado e obviamente tem que ter conhecimento sobre a parada toda. Né? E quando as pessoas veem, investimento é para rico, algo do tipo, é porque justamente não tem um conhecimento aprofundado para começar a investir, né, com pouco dinheiro. Muito bom. E como você começou a investir? Quanto que você começou a investir? Como que foi? Qual que foi aquele start que deu para você realmente começar a colocar o seu dinheiro nos investimentos? Olha, eu comecei a investir em 2015, né? Eu tinha 20 anos. Na época eu era menor aprendiz em um cartório no centro de São Paulo, que por coincidência fica na mesma rua da Bolsa de Valores, né? Na verdade é o prédio do lado. E Caramba! eu lembro que eu saía ali do cartório, né? Porque eu já fazia a faculdade, e eu saía todo dia e olhava para a bolsa e falava assim, pô, um dia eu quero trabalhar aqui, né? Um dia eu quero investir na Bolsa de Valores. E eu também tinha, né, uma certa crença que basicamente diz o seguinte, ó, investimento não é para mim. Eu tinha esse pensamento. Né? Isso não foi feito para quem vem da quebrada, isso não foi feito para quem vem da pobreza, da favela. Até que eu comprei meu primeiro livro, que foi sobre Tesouro Direto. Né? E ali eu tive um conhecimento, né? Obviamente não era sobre ações, sobre fundos imobiliários ou algo do tipo, isso foi mais para frente que eu fui ter conhecimento. Mas o ponto que expandiu minha cabeça é que realmente eu não precisava de muito dinheiro para começar a investir. Né? Eu descobri que no Tesouro Direto, com R$ 30, eu poderia fazer meu primeiro investimento. E que na época estava rendendo muito mais do que a poupança e era mais seguro do que a poupança. E aí o meu questionamento na época foi, por que isso não é ensinado pra gente? Porque ninguém nunca chegou e falou assim, pô, existe um investimento aqui que não precisa de muito dinheiro, que com R$ 30 você pode começar, é mais seguro do que a poupança, te protege da inflação e rende muito mais do que a poupança também. Né? E eu via que até gerente de banco mesmo, como todo, ninguém falava sobre isso. Né? Eu acho que todo mundo aqui que está na live já teve uma experiência similar de você ter ali uma graninha, fala, pô, quero guardar esse dinheiro. Né? E depois do guardar, vem, quero investir esse dinheiro. Eu vou falar com quem?
geralmente as pessoas iam no bancão e vou falar com o gerente do banco. E aí o gerente do banco falava o quê? Olha, ou tem uma capitalização, ou tem aqui a poupança à sua disposição. Ninguém falava sobre tesouro direto especificamente, né? Que é uma grande opção aí para quem quer começar a investir. Então foi quando eu comprei esse livro, eu tive esse conhecimento, né? E grande parte não só desse livro, mas vários livros que eu li na minha vida, eu li dentro de um ônibus. E foi a partir daí que eu falei, cara, aqui tem um caminho para mim, né? Aqui tem uma trajetória que eu consigo percorrer, mesmo eu começando com pouco, até conquistar minhas coisas, né? Até eu ter uma reserva de emergência, até eu ter um dinheiro ali que vai me render mensalmente, até eu conseguir me planejar também, utilizar isso ao meu favor para fazer uma grande viagem, comprar uma roupa no final do ano. Então, foi esse o meu pensamento. Eu comecei justamente a partir de um livro, né, que custou ali R$ 40, até eu começar a desenvolver cada vez mais aí dentro do mundo financeiro. Nossa, é incrível o fato de que você começou a estudar dentro de um ônibus. Então, embora você estava ali dentro de um ônibus, você ainda não tinha atingido a sua liberdade financeira, a sua mentalidade já estava condizente a uma pessoa que estava ali buscando prosperidade para a sua vida. Então, inclusive, esse é um fato muito legal para o pessoal que está aqui vendo essa live observar que não é porque você ainda não atingiu aquilo que você deseja financeiramente que você vai se comportar como uma pessoa que não atingiu. Você já precisa ir pensar e ter atitudes condizentes àquilo que você quer realizar. E é isso que você fazia. Pegava ali o restante de quase todo o seu salário, porque você usava para pagar a faculdade, né? E aí você ainda ia lá e investia no seu conhecimento para você conseguir prosperidade. Então isso prova como que quem quer realizar não fica usando desculpas, e sim usa para impulsionar aquilo que você deseja. Sim, exatamente. Até um ponto interessante é que quando a gente vê muitas pessoas falando sobre investimentos, tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento e que acham que de uma hora para outra vai ganhar muito dinheiro ou fica muito emocionado para fazer seu primeiro investimento. E isso é um ponto muito importante para ser trabalhado, que é a sua mentalidade. Isso que você tem que começar a treinar a sua mentalidade antes de você investir ou fazer qualquer outra coisa. E principalmente o que vai te ajudar nisso são os livros. Que inclusive eu também comecei com livros, fiz cursos, mas os livros eles são importantíssimos para você começar realmente a aprender, a treinar a sua mentalidade para que quando você faça seu primeiro investimento, seja aquele investimento que você realmente é o seu objetivo, que vai arcar com o seu objetivo. Então, isso é muito importante também, pensar que quando a gente fala sobre investimento, a gente não está falando sobre retorno rápido. A gente está falando sobre longo prazo. O que aquilo vai render a longo prazo, que é o mais importante. Como a liberdade financeira, a aposentadoria, que a gente se aposenta com os nossos investimentos, a gente tem que pensar nisso. E não só no curto prazo. Eu vou investir nisso e amanhã eu vou ganhar X de retorno. Não é assim. Por isso que a gente sempre tem que começar pelo conhecimento. Por isso que a gente sempre tem que estar estudando sobre isso. E como a gente fala aqui para vocês realmente aprenderem e de fato saberem que isso que vocês estão fazendo precisa de um objetivo, que ninguém pode mandar você fazer esse investimento. E, inclusive, eu vi aqui umas perguntas de pessoas falando assim, mas aonde investir? Qual que é o investimento? Eu quero saber o investimento, mas não é assim. Cada um tem o seu objetivo diferente, né? E é importante saber disso, que você precisa começar a estudar sobre. Exatamente. E sempre quem vai atrás de dinheiro rápido se dá mal. Infelizmente, a gente vê influenciadores indicando aplicativos como Blaze e casas de apostas como se isso fosse um investimento, só que isso não é. E toda pessoa que vai atrás de dinheiro fácil e rápido acaba se dando mal. Um ponto importante, e foi bom vocês tocarem nesse assunto sobre dinheiro fácil, paciência, planejamento, ganância também envolvido, porque assim, hoje a gente vive, né, olhando mais especificamente na internet, a gente vê em vários locais, influenciadores, páginas e por aí vai, vendendo dinheiro fácil e rápido.
E o grande problema é que isso é histórico, né? Qualquer um pode pesquisar. Não aconteceu só no Brasil, mas também muito nos Estados Unidos, que isso não existe. Não existe dinheiro fácil, rápido e sem risco algum. Se alguém está prometendo isso para você, sinto muito, essa pessoa está passando a perna em você, está te enganando, né? Está aplicando um golpe em você. Por quê? Quando a gente olha, existe uma coisa que a gente fala que é a tríade dos investimentos, né? E essa tríade, basicamente, ela comporta justamente o risco que você vai estar correndo, a liquidez em relação a isso, né? Ou seja, se você consegue sacar rápido ou não esse dinheiro, né? E principalmente a rentabilidade. Então, se a rentabilidade é pouca ou é alta. E vocês podem notar que todo golpe, eles vão trabalhar esses 3 pontos de uma maneira que não existe em nenhum investimento. Eles vão falar o seguinte, ó, o seu dinheiro vai render muito, né? Então vai ter uma rentabilidade alta. Ah, o famoso 3% ao dia, 5% ao dia, enfim, já vai bater nesse ponto. Outra coisa, olha, o risco de você perder o seu dinheiro é 0. Não existe risco. Pô, como assim? Então você está falando que meu dinheiro vai render muito e a chance de eu perder não existe? É isso que você está me falando? Sim, é isso que o cara vai estar te falando. E o outro ponto é justamente que você consegue sacar esse dinheiro quando você quiser. Então, na cabeça da pessoa, ela vai olhar assim, tá, então você está me falando que eu vou ter uma rentabilidade de 5% ao dia, de que a rentabilidade, no caso, é muito alta, né, 5% ao dia, eu posso sacar esse dinheiro quando eu quiser e não tem nenhuma chance de eu perder essa grana. Então, quem te promete isso, olha, sinto muito, vai estar te aplicando um golpe. E todos podem notar que é o seguinte, quando alguém vem falar assim, o jogo do foguetinho da vida, né, Blaze, essas coisas assim, vocês podem ver que ali na comunicação, né, na venda desse jogo, vai falar assim, olha, gente, eu coloquei R$1.000 e virou R$5.000. Coloquei R$100 e virou R$600. Em poucos minutos. Aqui ele já trabalhou 2 coisas. Rentabilidade alta em pouco tempo. Nossa, em 5 minutos. Então não é nem no dia, né? Em 5 minutos. E nenhum fala do risco. Nenhum fala que, ó, mas cuidado que você pode perder tudo. Ninguém nunca falou isso nessas propagandas. E aí o que acontece? A gente tem 2 tipos de pessoas, vamos dizer assim, que um é o tipo de pessoa que realmente não tem conhecimento nenhum sobre isso. Então muita gente aqui pode se enquadrar, tá? E não tem nada de errado quanto a isso, por isso que vocês estão aqui na live com nós 3 aprendendo a respeito sobre isso. E o outro ponto existe uma parcela de pessoas que sabe que isso que é golpe. Ela sabe que é golpe. E mesmo assim, ela vai lá e coloca dinheiro acreditando que vai ganhar. Ou então, ela aplica o golpe, sabendo que vai prejudicar outras pessoas. E aí o ponto é, a primeira categoria, que é a pessoa que não tem conhecimento nenhum, eu não culpo essa pessoa. Ninguém nunca ensinou ela sobre isso. Por isso que a gente está aqui fazendo nosso trabalho. Agora, o outro tipo de pessoa, sinto muito, o outro tipo de pessoa não tenho nenhuma dó. Quando a pessoa vai lá, se perde, se ferra, é prejudicada, olha, eu não tenho nenhuma dó em relação a essa pessoa, porque ela sabe onde ela estava se metendo. Ela sabe? Então, a visão aqui para todo mundo, né, 180 pessoas, inclusive família, como essa live aqui tem um conteúdo valioso, temos aqui 3 pessoas, cada um com seu conhecimento, dedicando nosso tempo para ensinar vocês. Clica aqui no aviãozinho e compartilha aí com 5 pessoas, tá? 5 pessoas que realmente querem mudar de vida, querem prosperar, querem sair da pobreza, querem sair do golpe, né? Muitas vezes acabou caindo e tá achando que o mundo financeiro é assim, é só golpe, e não é verdade, tá? Existem pessoas boas que estão aqui fazendo um trabalho sério para ensinar cada um de vocês. Então, compartilha aí com 5 pessoas que já vai ajudar bastante. Então, o ponto, Julie e Camila, né, e para todo mundo aqui, para evitar cair um golpe, é só olhar essa tríade. É simples. Em qualquer mercado que você for investir, né? Porque quando eu falo de Blaze, para mim isso não é nem investimento. E quem já me acompanha assim aqui sabe que eu compro briga mesmo com todo mundo. Postei em relação ao Felipe Neto, critiquei. E naquele post ainda, e isso eu tenho print até hoje, porque depois ele foi lá e editou, ele colocou como renda extra. Né?
Ele falou, é uma possibilidade de renda extra. Eu falo assim, como assim renda extra? Porque renda extra é justamente ali que você faz um trabalho e você sabe que vai ser remunerado por aquilo. Né? Então, às vezes, Exato. alguém tem o trabalho aqui principal. Ah, vou entregar um panfleto, vou entregar pizza, vou vender um serviço, algo do tipo, uma consultoria. Aí é um segundo trampo, é uma renda extra. Agora, nesse modelo da Blaze, não é uma renda extra porque existe a possibilidade de você perder. Então, a maneira que deveria ser vendido é literalmente um jogo. Que um jogo ou você ganha ou você perde. Ponto. E é coisa que ninguém vende sobre isso. Né? Vende como renda extra, como investimento. Aqui você vai lucrar, aqui você vai ganhar. E, infelizmente, o mundo não funciona assim. Né? Então, só abrindo aí a cabeça de todo mundo que está aqui nessa live para evitar a cair em golpe. Né? Porque desde que eu crio que é conteúdo na internet, desde 2019, olha, eu já vi golpe. Você tendo o conhecimento certo, né? Você tendo o planejamento, seguindo a risca, você vai ter seu resultado em algum momento. E pode acontecer de demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos e por aí vai. Isso é muito particular de cada um, de acordo com cada um tem sua vida e suas responsabilidades. Mas uma coisa é certa, em determinado tempo o seu resultado vai aparecer. É só você seguir a risca o seu planejamento. Né? Coisa que, infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem uma paciência. Né? E quando a gente estuda os maiores investidores de todos os tempos, uma coisa muito incomum é justamente a paciência. Desde comprar uma ação na Bolsa de Valores, desde esperar seu patrimônio se valorizar, desde olhar e esperar ciclo, sim, que a Bolsa vai cair, é ali que você vai comprar bem para vender no futuro. E é método isso. Né? E algumas pessoas, infelizmente, são muito apressadas, muito gananciosas e acabam caindo aí nesse tipo de golpe. E perdendo dinheiro que às vezes demorou o mês todo para juntar. Exatamente. E o problema principal, complementando tudo isso que você falou, é justamente a ganância. As pessoas, elas querem tudo muito rápido, não querem pagar o preço e justamente ficam correndo atrás de possíveis investimentos que quem entende um pouquinho já consegue perceber que claramente é um golpe, que a pessoa não vai conseguir aquela rentabilidade, ela não vai conseguir sacar aquele dinheiro na hora que ela quiser, porque assim que ela der aquele dinheiro para a pessoa que está oferecendo o possível investimento, ela nunca mais vai ver esse dinheiro. Só que, infelizmente, por falta de conhecimento, às vezes, mas na maioria das vezes, ganância, as pessoas insistem em fazer esse tipo de coisa que vai prejudicar elas e não esperam pelo longo prazo. E sobre renda extra, é muito importante frisar que Blaze e casas de apostas não são renda extra. Por quê? Porque você está apostando o seu dinheiro. Então, não é uma garantia de retorno. Não é como se você estivesse fazendo um trabalho para uma pessoa aqui no digital e você tem certeza que você vai receber porque você fez uma prestação de serviço. Você está apostando o seu dinheiro, então você pode receber ou não. E mesmo que receba, a casa sempre vai ganhar. Porque a casa, ela sempre vai fazer algo que coloque ela à frente, até porque ela é uma empresa, ela foi feita para lucrar. Então, vocês precisam tomar muito cuidado quando vocês vão investir o dinheiro de vocês nesse tipo de coisa, porque não é investimento. Se você quer começar a investir, é na corretora de valores, porque o gerente do seu banco não vai te ofertar o melhor investimento, porque ele não sabe o que você quer, ele não está interessado nisso. Então, você precisa estudar para assim você conseguir direcionar qual investimento vai funcionar para você de acordo com o seu objetivo. Exatamente. E tem uma coisa que as pessoas que divulgam isso não falam, que é o quê? Muita gente divulga o fato de ganhar muito dinheiro, sendo que aquela pessoa não ganha dinheiro com a Blaze. Aquela pessoa nem joga Blaze, tá? Então, esses influencers que falam, ai, tô ganhando dinheiro com a Blaze, até mostra lá um videozinho lá passando a Blaze, não, é tudo mentira. Eles não apostam porque eles sabem que esse jogo de aposta, eles podem perder o dinheiro deles. Eles falam isso para te passar a impressão que todo aquele dinheiro, né, que a riqueza dele,
uma parte é da Blaze. Só que eles realmente ganham dinheiro com a divulgação. A Blaze paga para eles divulgarem. E esse dinheiro não é pouco. Por isso que eles falam que eu estou ganhando dinheiro, só que eles não estão ganhando dinheiro em si com o jogo, porque o jogo ele vai fazer você perder dinheiro. Até porque todas as casas são programadas, não é jogo assim, vou ver se tenho sorte. Não, é programado, é tudo programado. Se você vai perder ou vai ganhar. E na maioria das vezes você vai perder sim. Então isso é muito importante. É para você entender que eles não ganham dinheiro com o jogo em si, e sim com a divulgação. E que vocês não podem ter essa neura de tipo, a pessoa é muito rica, não sei o que, se ela tá falando isso é porque ela sabe, é porque realmente é, né? Se ela é muito rica, mas não é isso. E o que mais me dói, né, de ver que muitas pessoas ficam glorificando esse tipo de pessoas, mas você não pode ser assim. Você tem que ir em busca através de conhecimento. Inclusive, falando sobre riscos, esse tipo de coisa, é muito importante falar sobre a importância da reserva de emergência, né? Que é um tipo de... é a base para você se proteger dos riscos, né? Porque a reserva de emergência é o quê? É onde você vai deixar o seu dinheiro, é onde você vai investir o seu dinheiro, e aquele dinheiro que você está investindo é só para essa reserva. Então, se acontecer alguma coisa com você, família, aquele dinheiro vai estar destinado a isso. Então, falando sobre risco, é muito importante esse ponto, né? Inclusive, eu queria perguntar para vocês, como que vocês fazem a reserva de emergência de vocês? Como que é? Boa. Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre investimentos, né, às vezes alguma galera pergunta, Murilo, eu tenho que fazer minha reserva de emergência antes e depois investir, posso fazer os dois ao mesmo tempo? Eu costumo primeiro responder o seguinte, todo investimento ele tem que ter um objetivo. Todo. Porque se alguém me fala assim, eu quero investir para ter mais dinheiro. Eu falo, então beleza, se eu te dar R$ 1 a mais, pronto, acabou o seu objetivo, você tem mais dinheiro. Né? Então tem que ter um objetivo muito claro. Então, quando a gente olha assim sobre a reserva de emergência, eu já considero a reserva de emergência como um investimento. Por quê? Qual é o objetivo da reserva de emergência? Trazer segurança financeira para o seu patrimônio, para você. Né? Então, se Deus me livre, você sofre um acidente, no melhor dos mundos, você ainda tem um convênio, mas vamos supor que precisa fazer uma cirurgia ou comprar medicamento e você vai usar cartão de crédito, você vai se endividar, dependendo do procedimento, você vai ter que fazer um empréstimo. Não. Por isso que é muito importante você ter uma reserva de emergência, justamente uma quantia de dinheiro que é para suprir a maioria das necessidades que pode acontecer ali na sua vida. Né? Então, aí as pessoas perguntam, mas onde eu coloco minha reserva de emergência? Primeiro, a reserva de emergência, e aí a gente vai voltar um pouco do que eu falei sobre a tríade. Entre os 3 pontos que eu falei, que é justamente a liquidez, o risco, né, e a rentabilidade, a reserva de emergência ela foca em apenas dois. Eu vejo uma discussão muito grande na internet sobre o terceiro ponto que eu vou falar mais pra frente. Que aí a reserva de emergência ela tem que focar o quê? Em segurança e liquidez. Ou seja, por que segurança? Olha, o seu dinheiro não pode desvalorizar. Porque se acontece uma emergência, você tem o dinheiro exatamente aquilo que você colocou para resolver o seu BO, para resolver o seu problema. Então, não vem com essa de, vou colocar em ações, vou colocar em fundos imobiliários, em criptomoeda. Isso não existe. Porque o risco de desvalorização é muito grande. Então, esse é o primeiro ponto. Reserva de emergência tem que atender à segurança. O segundo ponto é justamente a liquidez, que é a facilidade de você pegar esse dinheiro, porque não adianta nada. Você vai lá, olha, esse investimento aqui é seguro. Aí você coloca, beleza, atendeu o primeiro ponto, que é a segurança. Só que aí você só pode retirar daqui 3 anos. Tá, a emergência é agora. Você vai esperar 3 anos para fazer a porra da cirurgia da sua perna? Não, você precisa do dinheiro para ontem. Então, por isso que tem que estar num lugar que é seguro e tem alta liquidez, que é o quê? Alta facilidade de você sacar esse dinheiro, de você pegar esse dinheiro para poder pagar esse procedimento, no nosso exemplo aqui. E aí a discussão que eu vejo, que muita gente acaba falando mas a minha reserva de emergência tem que render bastante, tem que render quanto? A reserva de emergência, ela não tem como foco render. Aqui muita gente vai ficar puto agora, mas o seu dinheiro da reserva de emergência, em teoria, não tem que render, ele só tem que proporcionar segurança e liquidez.
só. E aí, quando a gente olha os investimentos, existem boas opções de segurança e liquidez. Então, aqui a gente tem Tesouro Direto Selic, a gente tem um CDB com liquidez diária, a gente tem um fundo DI, que atende esses dois pontos. Ah, Murilo, mas hoje a Selic está 13,75% ao ano, está rendendo 1% ao mês. Ah, vou deixar no Tesouro Selic. Tá, o Tesouro Selic serve, mas não vai colocar lá só olhando a questão da rentabilidade. Olha, justamente segurança e liquidez. Aí vem o pessoal, pô, mas tem um CDB aqui do Banco Inter que está rendendo 100% do CDI. E tem liquidez diária e tem segurança pela proteção do FGC. Ah, Murilo, mas eu olhei aqui também que tem um CDB com liquidez diária aqui do C6 Bank. Só que ele está rendendo 102% do CDI. Eu vou mover toda a minha reserva de emergência do Inter para o C6. Eu falo, mano, não faça isso. Primeiro, porque lá no CDB tem um imposto de renda. E dependendo de quando você aplicou, pode ter até IOF ainda. Então você vai retirar por causa de 2% do CDI, tá ligado? E que não vai mudar porra nenhuma na sua vida. Vamos ser bem sinceros. Ainda mais para reserva de emergência. Então, assim, faz o básico bem feito. Eu vejo que algumas coisas simples as pessoas querem complicar, tá? E hoje a minha reserva de emergência está justamente no CDB com liquidez diária do Banco Inter. Ponto. Não tem segredo. Né? Fui lá, fiz o meu cálculo, né? Depois que eu vou deixar vocês explicar essas partes do cálculo, que é bem tranquilo também. E é justamente isso. Fala, mano, faz seu cálculo, se você é SLT, se você é empreendedor, seu custo, isso, aquilo. E joga lá, mano. Ponto. Não tem segredo. Exatamente. Inclusive, você falou que isso é uma verdade. O pessoal quer complicar o que é simples. Aqui nos comentários estão perguntando: ah, mas então eu vou fazer a minha reserva de emergência em dólar. Não, a sua reserva de emergência ela tem que estar no real, porque você vive no Brasil e o país aqui utiliza essa moeda. Então não adianta você colocar seu investimento em uma moeda estrangeira, dólar, euro ou alguma outra moeda, sendo que você não mora nesses países. O seu dinheiro ele precisa estar na moeda do país que você vive, que no caso é o real. Então, não coloca a sua reserva de emergência no dólar, não coloca em outra moeda estrangeira se você não vive nesses países. Coloca ela no real, no país que você vive, porque é que nem o Murilo falou, precisa ter alta liquidez. Se você coloca em outra moeda, você vai ter essa dificuldade para conseguir retirar esse dinheiro. E quando você está passando por uma situação de emergência, você precisa desse dinheiro o mais rápido possível. Então, não complica o que é para ser fácil. E sobre a questão do cálculo, entenda. Se você é CLT, você precisa ter ali uma reserva de emergência de em torno de 6 meses. Em 6 meses do seu custo de vida. Mas, Camila, como assim custo de vida? Custo de vida é tudo aquilo que você gasta para sobreviver. Então, seu aluguel, sua conta de água, sua conta de luz, a sua alimentação, as coisas básicas do seu dia a dia que você precisa para sobreviver. Só que se você for empreendedor, aí você vai precisar aumentar um pouquinho essa reserva. E é bacana ter em torno de 12 meses do seu custo de vida. Por quê? Porque você empreende. Então, você tem essa questão de não ter a estabilidade que um salário proporciona. Por quê? Porque você empreende, você tem ali mais riscos. Então, é bacana ter mais ali um tempinho da reserva de emergência. Ainda mais se você tem pessoas que dependem de você, se você tem a sua família que depende do seu salário. Então, se você for CLT, 6 meses, e se você for empreendedor, 12 meses. Para assim você não ter nenhum tipo de problema e se acontecer alguma emergência com você, você não vai precisar tirar dinheiro, seja de um empréstimo, dos seus investimentos, ou ficar ali desesperado, estressado, sem saber como vai fazer. E acho legal, Julia, contar para eles como que abre a conta em uma corretora de valores para eles conseguirem começar a fazer esses investimentos no lugar certo e não no banco. Então, gente, para vocês abrirem uma conta numa corretora, primeiro vocês precisam entender que a maioria aqui também deve ser jovem, então não deve ser maior de idade ainda. E para quem é jovem, quem não tem ainda 18 anos, precisa da autorização dos pais, tanto para abrir na corretora quanto no banco, porque primeiro você precisa abrir uma conta no banco, ou seja, a Inter, acho que o Nubank também tem, mas é só para quem tem conta no Nubank, eu acho, se eu não me engano.
Mas na Inter você abre tranquilamente para quem é menor de idade. E aí você vai na corretora de valores, você precisa primeiro analisar as corretoras de valores. Porque eu, quando comecei a investir, quando eu comecei nesse ramo, eu comecei a pesquisar sobre as corretoras de valores mesmo. Então, as taxas que elas têm, como que funciona. Tem algumas corretoras de valores que também têm conteúdo sobre investimento. Então, você precisa analisar aí as principais corretoras de valores, como tem a Clear, tem a Rico, tem a XP também, só que assim, a XP é mais recomendado para quem já investe há muito tempo, já investe um valor alto, mas principalmente essas que não têm taxa. Se você está começando agora com pouco dinheiro, é melhor você procurar algumas corretoras que não têm taxas, como a Clear, que não tem taxa, a Rico também, e pesquisar mais. Então, você precisa primeiro da autorização dos seus pais. Quando você for fazer o cadastro certinho na corretora de valores, você abre o site, você vai pedir alguns dados para você, dos seus pais, enfim, e aí você vai ter que preencher tudo certinho, da assinatura deles, e assim você consegue abrir. Quando você abre, tem até alguns tutoriais que eles fazem, né? A própria plataforma faz, de como colocar o seu dinheiro em uma ação. Tem alguns também que tem o próprio renda fixa, renda variável. Tem gente que já investe em renda fixa dentro do banco, porque no Banco Inter, por exemplo, você consegue investir o seu dinheiro lá, você consegue investir em renda fixa e renda variável, mas o recomendado é que você abra realmente uma corretora de valores e sempre entender o seu perfil de investidor, né? Que isso é muito importante. E quero saber aí com vocês se vocês já têm uma corretora de valores, se vocês já investem. E lembrando que para quem é maior de idade não precisa dessa autorização, então é muito mais simples. Mas me contem aí o que vocês estão achando dessa live. Me contem também se vocês já investem. Vamos interagir. Sim, e é muito simples abrir conta na corretora. Eu acho que às vezes, para quem ainda não investe, né, tem esse medo. Ai, nossa, é muita burocracia, deve demorar dias. Só que não, é muito rápido. Literalmente, em 5 minutos, você preenche ali todos os dados que eles te pedem. E ali, eles te dão um retorno em torno de 1 a 2 dias no máximo. Então, é muito simples para você começar a investir e abrir a sua conta na corretora. Claro, se você for menor de idade, aí você vai precisar só entregar um documento a mais ali com a autorização dos seus pais, mas é muito tranquilo e você pode começar a investir nessa semana mesmo. Você faz hoje o seu cadastro e no final da semana você já está ali apto para começar a investir com a sua conta aberta. E aí, consumindo o nosso conteúdo aqui da Youngness e o conteúdo do Favelado Investidor, vocês vão ser ótimos investidores e vão ali ter uma carteira de ativos que correspondam com o objetivo de vocês. E falando sobre isso, como que você faz, Murilo, para conseguir definir o seu perfil do investidor e assim deixar alinhado os seus investimentos com os seus objetivos financeiros? Boa. Bom, vamos lá. Quando nós falamos sobre perfil de investidor, existem 3 perfis. Nós temos o perfil mais conservador, temos o perfil moderado e o perfil agressivo ou arrojado, como muitos vão falar por aí também. O que acontece? Geralmente, quando alguém começa a investir, é natural que a pessoa tenha um receio de perder dinheiro, né? Porque, afinal, ela não tem experiência e não tem conhecimento. Então, ela vai buscar os investimentos mais seguros. Então, quando a gente olha no aspecto desses 3 perfis, o perfil que busca mais segurança, ele está mais adequado ali ao perfil conservador, porque ele quer conservar o seu dinheiro, quer conservar o seu patrimônio, né? Então, ali ele vai colocar o seu dinheiro em um Tesouro Direto Selic, em um CDB, em uma LCI e LCA. Geralmente são esses investimentos, né? Quando a pessoa vai evoluindo, ela vai estudando cada vez mais, ela vai tendo uma experiência, ela já está acostumado ali com a renda fixa, né, mais precisamente, ela começa a arriscar um pouquinho mais, né? Então ela pode ir ali para um investimento ainda de renda fixa, né, só que com um risco um pouco maior. Então aqui a gente está falando das debêntures, a gente está falando dos CRIs, dos CRAs, e talvez coloque até um pezinho ali já na renda variável, né, através de um ETF, por exemplo. E aí o perfil mais agressivo, né, arrojado,
ele já coloca grande parte do seu patrimônio justamente em renda variável. Então aqui a gente está falando de ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, que também são ações, só que da Bolsa Americana, né? Os REITs, que também são como fossem os fundos imobiliários, só que da Bolsa Americana, e até criptomoeda, tá? Eu mesmo comecei pelo básico, pelo conservador, né? Tive até medo de colocar meu dinheiro no Tesouro Selic na época, né? Eu lembro que eu fiz meu primeiro investimento dentro de um ônibus, que eu juntei R$ 120 e eu demorei 3 meses para juntar esse dinheiro, que era o que sobrava ali do meu salário na época. E assim, para vocês terem uma noção, hoje o mercado financeiro ele evoluiu tanto que a maioria das corretoras não cobram taxa para quase nada mais, nem renda variável. Né? Um ou outro que acaba cobrando, mas raras exceções. Quando eu comecei a investir, todas as corretoras ainda cobravam taxa, principalmente em renda fixa. Eu pagava taxa em tesouro direto. Né? Então, assim, eu lembro que... E não tinha nem Pix, né? Então, eu já deixei R$ 10 para fazer uma TED. Já comeu 10 pontos ali. Para fazer um investimento, eu lembro que eu fiz pela Rico. Foi a primeira corretora que eu comprei conta. Que eu abri conta. Se eu não me engano, 2015, eu acho que a XP ainda não tinha comprado a Rico. Né? Ou estava ali no processo, alguma coisa assim de comprar a Rico. E aí foi quando eu fiz meu primeiro investimento no Tesouro Direto Selic e que eu paguei taxa ainda, né? E aquela coisa, eu acho que todo mundo vai se identificar aqui, porque como investidor iniciante, você fica olhando ali seu investimento a cada 5 segundos. E comigo também não foi diferente, né? Eu olhava assim e falava, mano, será que tá valorizando? Será que não? Né? Porque eu estava investindo com base naquele primeiro livro que eu comprei, que foi sobre o Tesouro Direto. E que eu só consegui abrir conta também na época, porque o próprio livro já ensinava a abrir uma conta na corretora. Então foi assim que eu fiz meu primeiro investimento. E é normal que você sinta uma insegurança, que a cada 5 minutos você começa a ver ali seu investimento, né? Só que conforme você vai estudando, você vai tendo experiência, esse medo vai diminuindo, vai abaixando, você passa a ter mais confiança e você começa a arriscar um pouco mais, né? Então foi quando depois eu fui para LCI, LCA, debentures. Em 2017 já estava na renda variável, comprei minha primeira ação, tudo mais. Então foi um processo, né? Hoje o meu perfil ele é muito mais agressivo. Para ser mais exato, eu só tenho em renda fixa a minha reserva de emergência e uma reserva de oportunidade, que é para aproveitar boas compras em renda variável, e é isso. Né? Eu passei pelo Circuit Breaker em 2020, vi o patrimônio cair mais de 40%, e por incrível que pareça, o lado emocional eu fiquei bem tranquilo. O que eu fiquei bravo é porque eu não tinha dinheiro infinito para comprar mais ação. Foi a única parte que eu fiquei puto da vida. Né? Mas assim, hoje o meu perfil é muito mais agressivo, mas já batendo de novo na tecla. É uma jornada, né? Que você vai migrando de perfil para perfil. E não necessariamente você tem que chegar no perfil agressivo, tá? Isso vai de cada pessoa, porque se a pessoa falar assim, pô, eu tô numa fase de ficar só no conservador. Então, por exemplo, eu tenho 28 anos. Eu não tenho filhos, né? Não tenho dependente de mim, ao contrário de uma pessoa que às vezes tem uma idade um pouco mais velha ou mais nova, mas às vezes pode ter filho. Então ela tem que ser mais conservadora porque a vida dela é diferente da minha. Eu consigo correr mais risco comparado a essa pessoa. Né? Então, deixando claro esse ponto também, porque senão alguém vai falar, então com 28 anos eu tenho que ser agressivo. Não, você vai se adequar de acordo com a sua vida. Exatamente. Um ponto bem interessante que você falou é que justamente seu perfil do investidor ele pode começar sendo mas ele pode se alterar ao longo do tempo e tá tudo bem, porque você como pessoa vai mudar, então seus objetivos também vão mudar junto com isso e tá tudo bem mudar. Só que você precisa sempre entender quais são os seus objetivos e alinhar o seu perfil do investidor com isso e não ficar querendo se comparar com outras pessoas ou outros investidores ou até outros influenciadores de finanças e querer comparar a sua realidade com a deles. Você tem que pegar tudo isso que a gente conta para vocês, que a gente explica e sempre estar adequando à sua realidade, para que assim você consiga fazer o melhor para você. Porque, gente, entendam, toda pessoa que vier aqui na internet e fala assim, faça isso aqui, porque esse é o melhor investimento para você, e ela nem te conhece, ela não sabe quais são a sua realidade, quais são os seus objetivos,
ela não tá realmente se importando com você. Ela não tá realmente te direcionando da melhor forma. Então entenda que você precisa sempre se adequar à sua realidade, para que assim você consiga realmente conquistar aquilo que você deseja através dos investimentos. Sim, exatamente. E é muito engraçado isso, quando eu falo isso, porque a maioria das pessoas que eu conheço começaram justamente pela renda fixa, né? Porque quando você começa a estudar, você já começa a entender que a renda fixa ela tem mais segurança do que a renda variável, obviamente. Só que o retorno dela é mais baixo do que o da renda variável. Então, comigo foi um pouco diferente, porque eu comecei já na renda variável. Meu primeiro investimento naquela época que eu estava estudando, eu já estava estudando sobre ação. Então, eu estava estudando sobre as empresas que eu comecei a investir, eu já estava estudando sobre como funcionava. Já entendia também os riscos que tinha, né, que eram maiores do que a renda fixa. Mas, para mim, fazia mais sentido eu investir na renda variável, porque era justamente o que eu estava estudando. Era justamente o que eu estava pesquisando. E é um ponto muito interessante também que quando você começar a investir em renda variável, você precisa pesquisar sobre aquela empresa. Porque por mais que seja uma ação sequer, você precisa procurar o que é aquela empresa, qual que é o valor dela, o que ela faz, qual que é, analisar também o gráfico, né, que aparece lá nas ações, como que foi o desempenho dela nos últimos anos. Então, você precisa fazer essa análise antes de investir em qualquer empresa, porque isso é muito importante. Então, eu comecei assim, eu comecei já na renda variável, eu não tinha medo, assim, de perder dinheiro, porque eu investi com pouco, comecei com pouco, mas eu comecei realmente com empresas que eu estava estudando. Então, isso foi um ponto interessante, um ponto importante para eu saber que, pô, aquela empresa eu sei como que está funcionando, eu sei como que funciona, eu sei os resultados dela. Então, isso é muito importante. E aí, depois que eu fui entendendo também da necessidade de criar uma reserva de emergência, né, que naquela época eu estava começando, então eu não entendia muito bem. E depois que eu entendi também a necessidade da reserva de emergência, eu comecei a investir, né? Colocar uma reserva de emergência lá nos investimentos de renda fixa, que é mais seguro. Mas é assim, ó. Tem gente que começa com um perfil mais moderado, ou até mesmo que quer mais proteção. E tem gente que começa com agressivo, que foi no meu caso. Mas colocando aqui um ponto muito importante. Eu só comecei a investir em ação porque realmente eu estava analisando a empresa, então eu não investi em qualquer coisa. Eu fiz toda uma análise antes de investir naquela ação. Então isso é muito importante. E agora que vocês já sabem como começar a investir com pouco dinheiro e vocês querem fazer uma renda extra, começar a trabalhar com digital, nós aqui da Young nós temos o nosso e-book, que é 12 maneiras de fazer renda extra em casa e sem faculdade. E para vocês adquirirem ele é muito simples, basta mandar eu quero lá no nosso direct que vocês irão receber, porque assim vocês irão conseguir ganhar mais dinheiro e, consequentemente, aumentar o nível dos seus aportes. Então, vocês vão saber como investir e também vão gerar ali mais dinheiro. Porque para você começar a investir, você precisa ter uma renda. Então, começar no digital te dá a possibilidade de escalar ainda mais esse serviço, que é muito bacana, principalmente para quem está aí começando a investir e quer aumentar o nível dos seus aportes e, consequentemente, gerar mais renda passiva. Exatamente, gente. A gente preparou esse e-book especialmente para vocês que não têm aí muito dinheiro para investir, que quer começar a realmente gerar uma fonte de renda. Então, esse e-book, assim, é perfeito para você também que já trabalha com alguma coisa, já tem um trabalho, quer mais uma renda, né? Quer mais uma renda extra. E esse e-book é importante frisar aqui na mente de vocês que esse e-book, ele não é um e-book em que a gente mostrou milagres para você fazer, para você ganhar de um dia para o outro. Não, foi realmente as profissões do mercado digital, né, que realmente estão dando certo, que estão dando dinheiro, para você também começar a aplicar, porque isso é possível para todo mundo. Mesmo que você não tenha dinheiro, isso é possível sim. Então, já comente aqui, eu quero, se vocês querem o e-book. E agora
vamos responder algumas perguntas, porque eu vi que tem bastante gente fazendo pergunta, né? Boa. Sim, mandem aí as perguntas de vocês. E já se lembrem, quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. Então vão caprichando nas perguntas que a gente vai responder. Ó, a pessoa perguntou aqui. Qual é o melhor livro de investimentos? Para vocês, qual que é o melhor? Nossa, já li tantos, mano. Olha, tá, eu vou falar 3 livros. Um para quem está começando, um para quem já está num nível intermediário e um para quem já está num nível avançado. Acho que assim, para quem está começando, um ponto muito importante a mudar é justamente como se pensa em relação ao dinheiro. Eu não estou falando sobre investimento propriamente dito, falando como que você toma suas decisões, como que você pensa quando recebe seu salário, quando você vai pagar uma conta, quando você pensa em riqueza ou algo do tipo, né? E um livro que traz muito esse conceito é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, ele é curto, ele não é grande, mas assim, traz uma história bacana, super fácil de você entender, de você aprender e grandes ensinamentos, que eu vejo que muitas pessoas acabam esquecendo ao longo da jornada, né? Então, não vou dar muito spoiler sobre o livro, mas recomendo fortemente. Um segundo livro, que já é um conhecimento meio que intermediário, seria A Psicologia Financeira, né? Esse livro, se eu não me engano, eu li ano retrasado. Acho que ele foi o livro mais vendido, se eu não me engano, de 2021, eu acho. E esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom, traz diversos ensinamentos. E não bate só na tecla também de como você vai pensar em relação ao dinheiro, mas principalmente quando você começar a fazer muito dinheiro, ter um patrimônio já crescente, né? Eu acho que isso daqui é fundamental, porque quem vai investir para o longo prazo vai acabar passando por esse processo. E assim, me ajudou muito quando eu comecei a aumentar meu patrimônio a tomar boas decisões com o dinheiro, né? A psicologia financeira é muito bom. E já um livro um pouquinho mais avançado, se não me engano, eu acho que ele está aqui. Ah, tá aqui. Esse livro é muito bom. Ricos, Sábios e Felizes. Tá? Basicamente, o autor ele pegou os principais princípios dos maiores investidores de todos os tempos, replicou na vida dele, né, como ele investia, a ponto de ele virar bilionário. Né? Então, assim, ele só estudou o que os caras estavam fazendo, Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, John Bogle, pegou isso e replicou a mesma tese do que deu certo na carteira de investimento dele. E assim, tem patrimônio bilionário. E assim, não é um conteúdo muito difícil, mas é um conteúdo que eu julgo um pouco avançado, porque você tem que entender esses princípios, né? Então isso demanda um pouco de amadurecimento. Mas eu curto muito, né? Não é tão grande esse livro e recomendo bastante. Ricos, Sábios e Felizes. Concordo. Livros excelentes, e para vocês que estão procurando livros sobre investimentos, vale muito a pena ler todos, porque realmente vai te ajudar e já vai conseguir te dar uma base para você começar a investir e começar a botar na prática, porque eu sei que é muito legal, é muito bom, né? E essencial você ler livros, você estudar conteúdos, só que é realmente na prática que você vai de fato conseguir aplicar. Então já pega essas dicas que o Murilo deu desses livros, já lê e começa a ir aplicando, colocando em prática, enquanto você faz a leitura para você realmente conseguir avançar o seu conhecimento e de fato entender como esse mundo funciona, porque vocês vão ver, quando vocês começarem a investir, vocês vão querer começar cada vez mais, porque realmente é um mundo incrível. Os juros compostos são um mundo incrível. E vocês vão entender quando vocês começarem realmente colocarem em prática. Exatamente. Tem um livro que eu gostei bastante, que eu comecei a ler quando eu comecei a estudar sobre o assunto, é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro é muito importante, por quê?
porque ele fala muito sobre a mentalidade junto com o dinheiro. Então, a mentalidade que você tem que ter em relação ao dinheiro, como você lida bem com o dinheiro, porque não adianta nada você falar só sobre investimentos, né? Você querer só investir, sendo que você não sabe lidar com o dinheiro, entende? Então, primeiro você precisa saber lidar com o dinheiro, saber investir. E esses livros que a gente traz aqui para vocês, que a gente está trazendo aqui para vocês, são livros que falam sobre esses dois assuntos. Tanto para você realmente treinar a sua mentalidade, você entender de fato como você se organiza financeiramente, para que você não faça dívidas, e também como começar a investir. Então, isso é muito importante. Exatamente. Aqui. Eu vou responder uma última pergunta para finalizar a live. Essa é boa, hein? Investimentos não gera riqueza. Ele é um amplificador de riqueza? Sim, porque o que vai de fato te gerar riqueza é o seu trabalho, seja ele CLT ou empreendendo. Ambos são trabalhos justos, são trabalhos válidos. E o que funcionar melhor para você, tá tudo bem. Só que para você de fato conseguir ter uma boa qualidade de vida, para você conseguir ter renda passiva e fazer o dinheiro trabalhar para você, aí você precisa fazer os seus investimentos, porque são eles que vão fazer com que você consiga de fato ter o dinheiro trabalhando para você e não o contrário. Então, sim, os investimentos, eles são o multiplicador do seu dinheiro, eles fazem o seu dinheiro trabalhar para você, mas o que gera renda é o seu trabalho. Exatamente. Inclusive, para vocês que estão querendo, né, começar a gerar uma renda, já manda que eu quero pro e-book de renda extra, porque ele vai sim ajudar vocês a conseguirem uma renda para começar a investir e potencializar aquele investimento. Então é muito importante isso. Então vai mandando eu quero aqui no chat que a gente vai mandar o e-book para vocês, viu? Exatamente. E já queria agradecer pelo Murilo, pela presença aqui na nossa live. Foi um prazer conversar com você. E a gente te espera aqui mais vezes, hein? Já fica o convite. Claro, é só a gente combinar. Muito obrigado pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui, trocando essa ideia, passar um conhecimento aí para a galera e pode contar comigo. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela participação nessa live. A gente está fazendo essas lives toda terça ou quarta. Então, já segue a Yomni, já segue o Favelado Investidor, que a gente passa muito conhecimento sobre investimento. Para quem não fala, que não passa conhecimento, a gente passa, sim, conhecimento de investimento mesmo. Então, já segue a gente e vai acompanhando que todos os dias tem algum conhecimento a agregar para vocês, viu? Exatamente. Então é isso. Muito obrigada pela participação, gente. Até Valeu. semana que vem.